Olá, amadas! Como está chegando essa lua nova em Áries? Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Silvia Schottli, consteladora e psicoterapeuta. Trabalho há 20 anos com grupos de mulheres e no consultório, acolhendo e nutrindo a força de vida em todas as pessoas que chegam por aqui. E nos ritos da lua, a minha intenção é oferecer exercícios terapêuticos para que a gente possa se nutrir a cada virada de lua e enriquecer o nosso cotidiano de vida. Sejam muito bem-vindos. Olá, amadas! Como está chegando essa lua nova em Áries? Vamos lá mergulhar no podcast desse mês? Ai, Áries, eita, energia poderosa, energia de potência, energia de movimento, energia de fogo. Quem é ariana aqui, ariano sabe, né, como essa força do elemento fogo, fogo que inicia tudo, expande uma energia de vitalidade e às vezes uma energia impulsiva também, né? Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho e começasse a entrar na dinâmica que a gente começou a trazer no podcast passado sobre as constelações familiares, sobre essa base, sobre esses princípios que regem esse grande recurso terapêutico que são as constelações. Eu sou uma apaixonada pelas constelações e respeito muito a base de como tudo foi construído. Hoje eu falo muito, né, no consultório como a gente precisa ter cuidado com essa referência das constelações, principalmente porque é uma ferramenta muito ampla, né, uma ferramenta que abre mesmo para um campo mais ancestral, mais intuitivo e a gente está numa era onde as pessoas muitas vezes fazem uma oficina de final de semana e acham que já podem constelar. E eu acho que muito da ferramenta, muito da técnica acabou se perdendo nessa dispersão, nessa falta de responsabilidade, nessa mistura, né, de começar a colocar um monte de coisa aí dentro das constelações familiares. Então, hoje eu queria trazer um dos princípios que o Bertin Hellinger fala, que a gente chama de princípio da ordem. É um princípio muito especial, é um princípio que leva a gente a olhar para a nossa linhagem ancestral e perguntar, eu estou no meu lugar? Eu realmente me sinto ocupando o meu lugar dentro da minha ancestralidade? Ou eu vejo que na minha história eu repito padrões, eu trago histórias para a minha vida que são exatamente lugares que já foram vividos por outras mulheres e que me tiram do meu lugar atual, que é o meu lugar de filha dentro dessa linhagem, né, em relação ao meu pai e à minha mãe. Vou tentar explicar um pouquinho melhor, tá, para a gente poder se empoderar desse princípio. Hoje a gente vai contar uma história bem linda, mas antes de contar essa história, imagina. E é uma dinâmica que eu vejo muito acontecer aqui no consultório. Imagina quando, de alguma forma, a tua mãe vira uma criança e você, muitas vezes, precisa assumir o lugar de cuidadora dela. Muitas vezes, com muitas pessoas, a gente vê uma dinâmica parecida. Né? O meu pai era um irresponsável e aí eu tive que assumir a responsabilidade financeira da minha casa com 15 anos, porque ele bebia, ou porque ele estava sempre fora, ou a minha mãe sofreu muito na relação amorosa dela, e aí muitas vezes era eu que tinha que assumir a frente para protegê-la, para defendê-la, para cuidar das questões emocionais dela. Imagina o peso disso, gente. É importante que a gente olhe e que a gente perceba, será que na minha ancestralidade aconteceu algo assim? Será que eu tive que virar mãe da minha mãe ou pai do meu pai? Ou mesmo, será que eu tive que virar mãe dos meus irmãos? Olha que história que a gente vê se repetir muito, né, aqui no Brasil. Então, o princípio da ordem, de alguma forma, como um insight para vocês, é o princípio que convida a gente para olhar para a nossa ancestralidade e ver se a gente está ocupando o nosso lugar. Ou se a gente virou avô, ou se a gente virou mãe antes do tempo, de pessoas da nossa ancestralidade que não era para a gente ser mãe, entende?
Então, dá uma checada, se pergunta, aproveita essa energia ariana, e a lua nova ela sempre renova, né, o nosso olhar, a nossa força. Aproveita essa energia ariana para fazer essa busca na tua ancestralidade e ver se é leve o lugar que você ocupa hoje na tua família. E se não é, vamos buscar recursos para mover, para transformar, para reorganizar. Isso é muito importante, tá? Então, pega o teu caderninho terapêutico, que eu sempre peço a vocês, coloca aí do teu ladinho, tá? E a gente vai mergulhar na história de uma forma que a gente visualize ela. Eu sempre peço a vocês, né, para quando eu contar alguma história aqui, vocês fecharem os olhos e deixarem que as imagens vão bailando na alma de vocês. Porque a história cura. A história são símbolos que a nossa mente absorve e reorganiza o nosso inconsciente, reorganiza memórias emocionais. Então é de uma potência imensa. Mas para curar, a gente precisa mergulhar nas sensações daquela história. Assim, fazendo milhões de coisas e ouvindo podcast ao mesmo tempo, que geralmente é o que a gente está acostumado a fazer, a gente não consegue trazer essa força curativa. Então para tudo aí, se concentra no que você vai fazer. Para um pouquinho, respira mais profundo, experimenta fechar os teus olhos e se conectar com essa história tão especial que eu vou trazer hoje e trazer todas as imagens e sensações que essa história vai acordar aí em ti. Topam? Vamos lá? Sentadinha, sentadinho aí, fechando os olhos então, ó, relaxando os braços sobre as pernas, relaxando os ombros, se abrindo para estar presente nas sensações que o teu corpo te trouxer, e a gente vai lá mergulhar nessa linda história que nos ensina sobre o princípio da ordem. Vamos lá. A história começa assim, tá? Em uma família havia uma menina chamada Rosa. Desde pequena ela percebia que a mãe se cansava fácil e que o pai estava sempre distante, ocupado demais para estar presente de verdade. Sem ninguém pedir, Rosa começou a ajudar. Primeiro, ela cuidava da casa. Depois, escutava os desabafos da mãe. E mais tarde, passou a decidir coisas que não eram para uma criança decidir. Todos diziam: essa menina é madura demais para a idade. Rosa cresceu orgulhosa dessa força. E lá ia ela resolvendo tudo de todo mundo. Mas, por dentro, Rosa sentia um cansaço antigo, como se estivesse sempre atrasada para a própria vida. Quando adulta, tentou formar sua própria família, mas algo a impedia de chegar nesse lugar. Ela se sentia responsável por todos, controlava tudo e ainda assim tinha a sensação de estar sempre sozinha. Um dia, ao olhar para a história da família, ela percebeu o que nunca tinha sido nomeado. Ela estava num lugar errado. Naquela casa, o pai não ocupou seu lugar de pai. A mãe, fragilizada, deixou de sustentar o lugar de mãe. E Rosa, sem perceber, subiu um degrau que não era nem dela. Ela virou a grande, enquanto os grandes ficaram pequeninos. Na linguagem da vida, a ordem havia sido quebrada. Quem veio depois tentou sustentar quem veio antes. A Rosa tentou sustentar toda a dinâmica dos seus pais. Quando Rosa conseguiu dizer internamente para aquela situação desorganizada: pai e mãe, vocês vieram antes. Eu sou a filha. Eu recebo de vocês a vida. E é só isso. Isso já é o suficiente. Ser maior que vocês é muito pesado para mim. Nesse momento, algo se reorganizou dentro dela. Ela não deixou de amar o pai, a mãe, a família, mas ela deixou de carregar o que não era dela. E então, ela compreendeu
que a ideia de ordem não é algo rígido, não é algo fixo, mas é algo que nos convida a refletir sobre o que a gente está carregando e sobre o quanto que a gente está carregando de fato é o que precisamos carregar da nossa história. Quando cada um ocupa o seu lugar, o amor, ele pode fluir sem pesos. Assim, Rosa conseguiu reconstruir sua vida e seguir para um novo relacionamento. Assim, o seu pai e a sua mãe conseguiram assumir a responsabilidade pela sua própria história. E assim, todos os ancestrais celebraram essa grande libertação. Respira na alma, de olhos fechados ainda. Tenta sentir aí dentro como que a história da Rosa chega para você. Existe algo na tua história que te leva a carregar pesos que não são seus. Hoje, os papéis que você ocupa na tua jornada da vida são os seus verdadeiros papéis. Ou você se sobrecarrega, trazendo a dinâmica da vida dos outros. Como é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Eles são os grandes e você dá conta da sua própria vida ou você assume várias responsabilidades da vida deles? Respira nisso e tenta perceber. Tenta perceber se existe uma abertura para receber a vida dos seus pais ou se existe muito mais um peso de sobrecarga para tentar carregar os teus pais nas tuas costas. Respira fundo. E no teu trabalho, você assume o papel que você se propôs a assumir? Ou no teu trabalho você também carrega o problema e os desafios de várias pessoas ao teu redor, ficando sobrecarregado e muitas vezes sem conseguir fazer o seu próprio papel, o papel que lhe cabia dentro da empresa que você trabalha? E com os seus amigos, você deixa que cada um dos seus amigos carreguem os seus próprios problemas ou você atravessa, sendo aquela salvadora, ariana, que quer resolver tudo de todo mundo e muitas vezes se sobrecarrega também com os problemas dos amigos, sem deixar que eles de alguma forma resolvam a sua própria história? Tenta perceber e ouvir as respostas em relação a cada uma dessas perguntas que eu te fiz. E ouvindo, se dando conta, sentindo o que é peso e leveza em cada uma dessas perguntas que eu te fiz. Se pergunta: o que a sua alma deseja de transformação daqui para frente? O que de alguma forma se apresenta num padrão fora de ordem para você e que essa força ariana dessa lua nova pode te ajudar a se renovar, a se reorganizar. Visualiza essa transformação. Se você tem uma despedida aí a fazer com os seus pais em relação a ter virado mãe deles, como a Rosa, experimenta falar isso para o campo deles e sentir emocionalmente essa liberação. Já se eles ocuparam um lugar que era o lugar de pai e mãe de verdade, experimenta agradecer a eles por isso e receber ainda mais forte a vida que vem deles. Toma consciência, observa como esse princípio da ordem te toca profundamente aí. E aos pouquinhos, falando o que você sentiu vontade de falar,
ou para os seus pais, ou para o seu chefe, ou para alguns amigos. Aos pouquinhos, você pode experimentar e se despedindo desse campo. No teu tempo, experimenta ir retornando desse mergulho profundo, nessa consciência de como é que estão os pesos e levezas da tua história. E aí, aos pouquinhos, a gente vai voltando a abrir os olhos, aos pouquinhos a gente vai respirando profundo, tomando consciência de como foi pra gente acessar esse princípio da ordem. O quanto a gente se sente no lugar que é o nosso, ou o quanto a gente está perdido desse lugar. E como eu sempre falo para vocês, se a gente se acha perdido desse lugar, não é para a gente se julgar, para a gente se sentir mal, é sempre para a gente ter uma oportunidade de voltar a caminhar. Isso é o principal. Então, o meu convite de lua nova para vocês, o meu convite nessa força ariana, é que vocês se empoderem dessa capacidade de reconstruir o caminho de vocês. E se está faltando recurso aí, vai buscar. Vai mergulhar num trabalho terapêutico, vai mergulhar num trabalho de grupo, onde você sentir que o teu coração te pede. Mas aproveita essa força de lua nova para se mover. Eu agradeço por vocês sempre estarem aqui comigo e a gente se vê na próxima lua cheia.